Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Olá, amigos e amigas que nos acompanham pelas redes sociais, pelos meios de comunicação da SEBS. É um prazer estar com vocês. Eu sou a Sol, do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Maringá. Estamos aqui junto também com a Tereza, que ela é vice-presidente do Conselho de Leigos, e com a Maria de Fátima, que ela é responsável pela comunicação também do Conselho de Leigos. Foi colocada a proposta para a gente trabalhar os próximos 5 encontros sobre o documento 105, que trata do cristãos, leigos e leigas na igreja e na sociedade. Então, qual é o papel dos leigos e leigas? Então, a gente veio falar um pouquinho para vocês sobre esse documento, a sua elaboração, um pouquinho do Conselho de Leigos. E a gente gostaria de começar falando do conselho aqui, na nossa arquidiocese mesmo. O Conselho de Leigos, apesar de ter um histórico já mais antigo, ainda antes dos anos 2000, ele teve uma repaginada com o 24º Plano da Ação Evangelizadora, onde estava em uma das prioridades. Nós, então, ressaltamos a importância de termos 2 representantes em cada paróquia. Então, das 59 paróquias, hoje nós temos 44 paróquias com conselheiros. Dentro desses conselheiros estão representados todos os movimentos pastorais e organismos de cada paróquia, porque eles trazem consigo tudo o que o CPP decidir, né, de trabalho em conjunto, e aquilo que nós, enquanto arquidiocese, organizarmos. Então, tudo dentro dos planos da igreja e da sociedade. O Conselho de Leigos tem fundamentos em vários documentos, né? Se embasa em vários documentos. Doutrina Social da Igreja, o documento 105, é claro que a luz sempre do Evangelho, né? E é interessante buscar o histórico de como foi a elaboração desses documentos. E o 105, que é esse daqui, Cristãos, Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, ele teve uma construção lá no início ainda de 2012, quando havia uma ênfase dos 50 anos do Vaticano II. Então, a proposta seria que na Assembleia de 2014, na Assembleia dos Bispos, o tema fosse os leigos. E assim aconteceu. Na Assembleia de 2014, houve a elaboração de um documento, né, de um estudo, na verdade são estudos, que teve uma participação muito linda e muito rica de toda a sociedade. Esse documento saiu em 2014 dessa Assembleia, documento 107, e ele foi distribuído para toda a base, para todas as paróquias, para todas as arquidioceses. Lá, cada pastoral, cada organismo leu esse documento, fez ali algumas considerações, e no ano seguinte, que seria para elaborar esse documento oficial, teve centenas de contribuições, de emendas que foram feitas, mas não foi ainda em 2015 que foi o oficial. Na verdade, teve essas alterações, lançou-se um outro documento 107, no caso 107A, e voltou para as bases novamente para mais contribuições. E somente em 2016 é que esse documento realmente é escrito agora com mais centenas de contribuições, mas agora de forma definitiva, elaborando então o documento 105. Já não era mais um estudo, e sim o documento 105. Aqui os bispos dão ênfase e total apoio ao protagonismo dos leigos, a importância dos leigos não só na igreja,
mas em toda a sociedade. E veja bem que são cristãos, separa todos os cristãos leigos e leigas nesses ambientes. Então, não significa que seja um documento somente para os leigos, mas todos aqueles que são batizados e são cristãos. Assim como os leigos engajados, todos aqueles que participam de pastorais, movimentos, organismos, todos nós somos leigos, mas também aqueles também que têm a vida consagrada, né, os religiosos, religiosas, entre tantas outras. Então esse documento é bem amplo, é muito conhecido, ele vai tratar de realmente qual que é o papel do leigo, ele ser o sal, a luz, o fermento na massa. Então esse documento ele fala bastante disso, desse protagonismo do leigo. Qual é o papel do leigo assim, dentro lá das bases eclesiais? Qual é o papel do leigo na sociedade? E o leigo ele está inserido em todos os espaços. O espaço da família, o pai, a mãe, os filhos, os avós, são todos leigos. No ambiente de trabalho, nas nossas empresas, nos nossos escritórios, lá na roça, em todos os ambientes de trabalho. Também os leigos estão inseridos na economia do nosso município, do nosso estado, do nosso país, nas bases políticas, nas decisões, nos ambientes em que são tomadas as decisões para o bem comum, nas câmaras legislativas, na educação, na saúde, na cultura, no lazer, no esporte, no meio ambiente. Todos os locais os leigos estão inseridos. Então, nesses ambientes, não só dentro da igreja, mas sim fora da igreja, o cristão leigo e leiga é convidado para ter um protagonismo, para assumir o seu papel de evangelização, para transformar a realidade em que vive, que muitas vezes é opressora, em ambientes que sejam saudáveis, que seja realmente para o bem comum. Então esse documento é um documento dirigido aos leigos para dar esse ânimo, esse encorajamento para os leigos assumirem esse protagonismo, esse papel na sociedade também. E avançando nesses estudos, então, do documento 105, temos no capítulo 1, que vai falar sobre o cristão leigo, sujeito na igreja e no mundo. Vai tratar das esperanças e angústias. Muitas vezes as angústias são muito maiores, os nossos medos, os nossos problemas, mas aqui principalmente ele vai falar da esperança, do que é necessário para uma ação transformadora. Principalmente nesse atual contexto que a gente vive agora dessa pandemia. Então, qual é o nosso papel enquanto leigo inserido na igreja e na sociedade? Vai tratar também dos avanços que teve o papel do leigo, desde lá do Vaticano II até os dias atuais, e vai tratar também dos recuos, os desafios que ainda temos que estudar, que trabalhar ainda mais. Então esse capítulo 1 ele vai tratar dessa temática. No capítulo 2 ele vai falar do sujeito eclesial, os discípulos missionários e cidadãos do mundo. Ele vai dar ênfase quem são essas pessoas, esses leigos, quem que é esse sujeito eclesial, onde eles estão inseridos. Então ele vai dar uma abordagem bem grande desse tema. E para finalizar, no capítulo 3, ele vai falar da ação transformadora na igreja e no mundo. Aí é o agir, né? O que nós, enquanto cristãos leigos e leigas, devemos fazer para essa transformação, para o bem comum, para o bem viver. Então, nós temos aqui um desafio nos próximos encontros, né? São 5 encontros que nós estaremos juntas. Espero que vocês gostem, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. E passamos agora para a Tereza, que ela vai fazer um aprofundamento no capítulo número 1. E encerraremos depois com a Fátima, fazendo toda uma reflexão. A todos, muito obrigado. Tereza, é com você. Olá, queridas e queridos de Deus e da Igreja. Dando continuidade, então, ao nosso estudo, após aí a fala da Solange, que fez uma belíssima apresentação do documento 105 da CNBB, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, vemos no capítulo 5
do Evangelho de São Mateus. Jesus, no seu discurso, ele chama todos aqueles que o acompanhavam, os seus discípulos, de sal da terra e luz do mundo. Essas palavras ficaram muito fortes no ouvido dos discípulos, no coração deles. E são elas que vão também reforçando a nossa missão de leigos e leigas. Porque, na verdade, Jesus coloca, seja o sal, seja a luz, com aqueles elementos capazes de gerar algo novo, capaz de gerar algo muito especial. Seja o sal como aquele que dá o sabor, seja a luz como aquela que focaliza, aquela que ilumina, aquela que nos faz ver, nos faz enxergar as coisas, ver as coisas com maior clareza. Na verdade, Jesus vai nos chamar a atenção para a importância que tem a nossa missão no mundo, a nossa missão de serviço no mundo, nas nossas comunidades, na nossa sociedade. Nós somos aqueles, portanto, enviados pelo Senhor, por amor ao mundo, para servir aos outros. O Papa Francisco, ele nos chama sempre a nossa atenção, ele sempre nos seus escritos, nas suas falas, ele está sempre reforçando que, como igreja, ele quer que nós recuperemos a importância da vocação batismal. Independente do nosso estado, da nossa vocação especial, nós somos cristãos batizados, sacerdotes, religiosos, mas especialmente nós leigos e leigos. Somos chamados a fecundar, somos chamados a iluminar, somos chamados a sermos aquela pitadinha de sal que faz a diferença. E aquela vela, aquela velinha pequenininha, acesa, com aquele paviozinho no quarto escuro. Assim, dessa forma, nós conseguiremos, sim, sem dúvida, contribuir para o mundo. A gente vai estar colocando a nossa missão a serviço. E no capítulo 1 deste livro, deste documento 105, ele nos chama a ver, ele traz a reflexão do ver. Ver a realidade, ver o mundo, ver a situação do jeito que está hoje. O capítulo 1, ele tem como título, aqui nós temos aqui o documento, ele tem como título o cristão leigo sujeito na igreja e no mundo, esperanças e angústias. É a realidade que vivemos. A nossa realidade existe esperança, sim, sinais de esperanças. Existe muita coisa boa, muita coisa positiva, mas nós temos também muitas angústias e muita situação de tristeza, muita situação de mortes. E a gente sabe que, lamentavelmente, são essas situações que são mais divulgadas, né? As coisas boas, infelizmente, são poucas divulgadas. E é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos divulgar essas coisas boas, as boas experiências. A nossa ação de cristão, por exemplo, ela é extremamente positiva, ela é uma coisa boa. Ela é de libertação, de vida nova, de paz, de justiça. Então, neste primeiro capítulo, vai tratar das angústias e das esperanças. E os nossos bispos, quando refletiram sobre o laicato e ao escrever este documento, eles começam esse capítulo dizendo que o mundo e a história da humanidade que acontece neste mundo são o grande campo de ação do amor de Deus. O amor de Deus, ele se manifesta, ele se mostra, ele se realiza no mundo. O Verbo de Deus se encarnou. Cristo, Filho de Deus,
ele se fez carne e veio morar no nosso meio, neste mundo. Então, o mistério da encarnação, ele ilumina também essa reflexão. E ele vai mostrar que o mundo é um lugar da ação do amor de Deus. E muitos até, às vezes, ficam aí colocando o mundo como uma coisa extremamente negativa. Lógico que nós temos coisas negativas e muitas coisas negativas, né? Mas o mundo é no mundo que nós devemos ser sal, luz e fermento. E atuar e transformar e fazer um pouco mais parecido com o reino de Deus que já está aqui no mundo, que já está no meio de nós. Foi a primeira fala de Jesus no Evangelho de Marcos 1,15. Convertam-se, creiam no Evangelho, o reino está próximo, está no meio de vós. Então, o primeiro item, o mundo e a história da humanidade. É um lugar onde se manifesta o amor. Aí o documento traz, então, para a gente um marco histórico eclesial. Nesse marco histórico, é a situação que vivemos hoje. Aí vai falar historicamente como que a Igreja, nesses 50 anos após o Concílio Vaticano II, vem fazendo essa reflexão. Então a gente parte agora desse marco histórico, né? Nos 50 anos do Concílio Vaticano II, que no Concílio Vaticano II já trouxe uma teologia sobre os leigos, a maravilhosa teologia, um ensinamento maravilhoso. Quem disse isso foi o Papa. O Papa, hoje, São João Paulo II. Ele disse, maravilhosa teoria sobre os leigos. Então, o primeiro item é o mundo e a história da humanidade é um lugar onde se manifesta o amor, onde se manifesta o amor de Deus. Aí o documento, ele nos traz um marco histórico eclesial. Esse marco histórico é importante para que a gente perceba toda a trajetória da Igreja, toda a reflexão da Igreja em relação ao laicato, né? O Concílio Vaticano II foi o primeiro que trouxe uma importante teologia sobre os leigos. A maravilhosa teologia, um ensinamento maravilhoso, como chamou o hoje São João Paulo, o Papa hoje São João Paulo II, né? Ele chamou de maravilhosa teoria sobre os leigos, o que aconteceu no Concílio Vaticano II, né? E ele diz que essa teoria, ela se transforma numa autêntica prática eclesial, que não basta falar, mostrar quem somos, nós temos que agir de fato a consequente ação para transformar o mundo e trazê-lo mais perto do reino de Deus. A exortação, ainda dentro desse marco histórico, a exortação apostólica Christi Fidelis Laici foi um resultado do Sínodo de 1987 sobre os leigos. Também os encontros do episcopado, dos bispos da América Latina e do Caribe, né, o CELAM. Nós tivemos aí 5 encontros, né? Tivemos o encontro de Medellín, na Colômbia, logo em seguida do concílio, né, que falou do laicato. Também tivemos Puebla. Puebla chegou a dizer que os leigos são homens e mulheres da Igreja no coração do mundo e homens e mulheres do mundo no coração da Igreja. Bonito, né? Mas não é só bonito. Olha aí, vejam ali o tamanho da nossa responsabilidade, né?
presença no mundo e na igreja. E Santo Domingo ele fala que nós somos protagonistas da evangelização. Exatamente que estamos presentes aí nas malhas da sociedade. E o documento de Aparecida, que foi o último encontro do CELAM em Aparecida, aqui no Brasil, em 2007, que ele vai dizer, veja só, o documento de Aparecida pede uma maior reflexão, uma maior abertura de mentalidade para que se entendam e acolham o ser e o agir do leigo na igreja. Abertura de mentalidade para que se entendam e acolham o ser e o agir do leigo na igreja, que por seu batismo e sua confirmação é discípulo e missionário de Jesus Cristo. E também dentro ainda deste marco histórico, o documento 62 da própria CNBB, Ministério dos Cristãos Leigos e Leigas, e agora recentemente dentro desse marco histórico, também a exortação do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, ou o Evangelho da Alegria. E também o ano da misericórdia, de que foi de 2015 a 2016. Esse ano da misericórdia, esse ano jubilar, estabelecido também pelo Papa Francisco. E continuando a esse ver a realidade, os nossos bispos também apresentam aqui nesse documento alguns avanços e alguns recuos com relação a nós leigos. Só que antes de falarmos desses avanços e desses recuos, eu gostaria de retomar um pouquinho só aqui, quando a gente fala aqui desse histórico, desse marco histórico eclesial, não está nesse documento, mas nós tivemos também em 2018, nós tivemos o ano do laicato, 2018. Então, e já tivemos outros documentos também que traz essa reflexão do papel do laicato, para vermos como que a nossa igreja ela está constantemente refletindo e nos chamando a refletir sobre o nosso papel aí de leigos e leigos na igreja e na sociedade, né? Então, retomando aqui, voltando aos avanços, né? E aos recuos, os avanços são as esperanças e o recuo são as angústias, né, que nós trazemos. Então, dos avanços, o documento aponta que os nossos bispos apontam até a própria teologia sobre os leigos, né, que foi como um grande avanço, né, a partir do Concílio Vaticano II, como nós já falamos aqui, né? E claro que nós, leigos, somos igreja, né? O Papa Pio XII já tinha dito isso. Vocês não só pertencem à igreja, vocês são a igreja. Então, vocês são a igreja, todo título, claro, pelo batismo. Se nós somos igreja, pelo batismo. Nós somos cristãos, leigos e leigas, pelo batismo de Deus, membro da família que é a igreja, que forma aí essa nossa igreja. Então, um grande avanço que eles colocam, o primeiro grande avanço, foi essa teologia do leigo no Concílio Vaticano. Um outro avanço, que foi colocado também pelos bispos, é o número, inclusive, 25 do documento, é a criação do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, bem como os conselhos de leigos nos regionais e nas dioceses do país. Aqui em Maringá, nós pertencemos ao Conselho de Leigos do Regional Sul 2, né? E temos também o Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Maringá.
e somos também afiliados aí ao Conselho Nacional de Leigos do Laicato do Brasil, né? Então, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, ele é um organismo de comunhão. E o próprio Estatuto da CNBB coloca dessa forma, né? Coloca no seu artigo 7º aí, são organismos de comunhão, são organismos que congregam, que articulam, que representam as vocações diversas. No nosso caso, de leigos, é o CNLB, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil. E nós temos em todas as instâncias, os religiosos do Brasil têm os seus organismos de comunhão, os institutos seculares têm seus organismos de comunhão, a própria CNBB, né, é um organismo de comunhão, os presbíteros, os diáconos, né, todos eles têm os seus, as suas instâncias de comunhão. Também a questão da desinformação, que leva as pessoas da igreja, às vezes, não aceitarem as comunidades eclesiais de base, né? Diz aqui os nossos pastores, no item 45 do documento, né? Não aceita que a igreja fale de questões agrárias, indígenas, né? Peraí, né, gente? Precisamos defender a vida de todos. E aqueles que não aceitam o trabalho, como com os afrodescendentes, quilombolas, com as minorias oprimidas, excluídas, né, da sociedade, aqueles que não aceitam a teologia da libertação, têm que compreender que nós temos que atender a todos, a todas as pessoas. Se nós defendemos a vida, nós temos que defender a vida de todos, né? E não só de alguns, especialmente daqueles oprimidos e excluídos, né? Jesus, ele fez a opção preferencial pelos pobres e nós também temos que fazer essa opção. Isso não significa que ele não acolheu os ricos, ele também acolheu os ricos, sim. Ele acolheu Nicodemos, né? Ele acolheu o jovem, amou o jovem e tantos outros que ele acolheu, né? Então, nós como cristãos leigos e leigas, temos sim que defender especialmente as minorias oprimidas e excluídas da sociedade, né? Também aqueles que rejeitam a política, não querem saber, como se a fé não tivesse nada a ver com a política, né? Isso porque nós, cristãos, temos que assumir a política. Inclusive o texto, um texto está dizendo, né? Está aqui um texto dizendo que os papas Pio XII e Paulo VI e agora o Papa Francisco, eles estão dizendo que a política é uma sublime vocação, é uma forma de viver a caridade, uma das formas mais preciosas de caridade, porque é a busca do bem comum, né? A política é a busca do bem comum, né? Diz o Papa Francisco também na Evangelii Gaudium. E as resistências, outras resistências que também muitas pessoas de dentro da igreja, né, tem também, isso tudo é considerado um grande recuo, né? E também coloca como recuo ainda o amadorismo na formação de liderança, um pouco improvisado e ultimamente, lógico que já tem melhorado bastante, né? Mas isso está também como um recuo a gente precisa avançar muito ainda mesmo na formação. Sem a formação, sem o conhecimento, sem conhecer a nossa igreja, eu acho que a gente tem mais dificuldade mesmo de cumprir com a nossa missão aí de cristãos leigos e leigos, né? O Papa Francisco também elencou vários recuos que ele chama de doenças da cúria romana, e que isso também vale para nós nas nossas comunidades, né? E aqui o número 48 do capítulo 2, né, do documento 105, ele também vai trazer para a gente várias dessas doenças que o Papa Francisco aponta, mas também para curar, né? Para a gente poder vencer e seguir em frente. E traz também alguns desafios
esses desafios com relação à corrupção, tanto na igreja quanto na sociedade, mas mais ainda na sociedade, né? Um verdadeiro câncer social. O Papa Francisco chama de câncer social a corrupção. A necessidade também do cuidado com a casa comum, né? Do cuidado com o meio ambiente. A destruição ecológica, ela coloca a vida do planeta totalmente em risco, né? É o presente e o futuro da humanidade aqui que está em risco, que está em jogo. A produção aí de tanto lixo, de desmatamento, veneno nos alimentos, isso tudo é destruição. Logo, isso também é o quê? É o recuo, né? O que nós precisamos é avançar no cuidado com a casa comum. Outro recuo é a volta para o neopelagianismo. Pelagianismo existiu na história dizendo que a gente podia tudo, o ser humano podia tudo, né? Não dependia da graça de Deus. Ele somente com a sua inteligência seria autossuficiente. E é um risco muito grande se a gente caísse nessa também de não abrir o nosso coração, né? De não acreditar, de não aceitar e de não abrir o nosso coração para a graça de Deus. Então, dentro desse primeiro capítulo, quando os bispos tratam dos avanços e dos recuos, né, das esperanças e das nossas angústias, são essas que aqui estão postas. Para o nosso próximo encontro, daremos continuidade nesse capítulo, vendo qual é o rosto do laicato, qual é o seu rosto, qual é o meu rosto, qual é esse rosto do laicato, né? E depois aí dos rostos do laicato, nós temos também, veremos ainda nesse primeiro capítulo, sobre daí a realidade deste mundo que a gente tem que atuar, que é um mundo globalizado. Então, até a próxima. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Olá, eu sou a Maria de Fátima Palone Galdino Bacelar e estou no momento como conselheira do Conselho Nacional de Leigas e Leigos do Brasil, da Arquidiocese de Maringá. Como nos disse a Solange e como nos partilhou muito bem a Teresa, cristãos, leigos e leigas, este é o documento que nos explica, que nos familiariza com o compromisso de leigos e leigas, cristãos, leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo, sendo diversidade de vocações, mas um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E é no batismo que recebemos o compromisso de levarmos Jesus, Cristo, crucificado, morto e ressuscitado, que nos salvou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sou pergunta que Deus responde, mas a resposta sou eu. Sou cidade que não se esconde, eu sou o povo de Deus. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, sei de ser assim sempre.